Olá pessoal, uma coisa interessante que muita gente não sabe, de todos os grandes tzadikim, justos do povo judeu que estão citados na Torá, somente um deles está especificado na Torá exatamente o dia do ano que ele faleceu. Mesmo Moshe, que a gente sabe que a data de falecimento dele é no dia 7 do mês de Adar, o calendário judaico, isso é uma informação que consta na Torá oral, mas na Torá escrita, no Humash, no Pentateuco, só tem uma pessoa que está especificada exatamente que dia ele faleceu. Quem é essa pessoa? Aharon HaKohen. Aharon, o irmão de Moshe, é o único que a Torá especifica que a data de falecimento dele foi no dia Rosh Chodesh do mês de Av, o primeiro dia do mês de Av, que é esse mês que a gente está agora no calendário judaico. Esse mês de Av é um mês que a gente sabe, logo, no domingo da semana que vem, começa já sábado à noite, Motzei Shabbat, o jejum de Tisha B'Av, que é um dia que aconteceram 5 desgraças para o povo judeu, desde a época dos espiões que falaram mal da terra de Israel. Por conta disso, o povo ficou 40 anos no deserto, e nisso degringolou muitas coisas ruins também, Dizem que aquela noite o povo chorou e reclamou. Hashem falou: estou dando para vocês um presente, uma terra boa. Vocês choraram um choro à toa, um choro de reclamação, agora vocês vão ter motivos reais para chorar. Ou seja, a gente vê daqui também que tem uma regra na vida. Quando você agradece, você atrai coisa boa, mas quando você reclama, ainda mais quando você reclama de barriga cheia, não só que você não ganha nada, aquilo que você tinha você vai perder também. Então nunca vale a pena a gente reclamar na vida, sempre agradecer. De qualquer forma, essa foi uma das coisas. O primeiro templo foi destruído em Tisha B'Av, segundo templo no dia 9 de Av também. A cidade de Beitar foi destruída, foi uma cidade posteriormente a Jerusalém, destruída pelo imperador Adrianos. Foi um grande massacre, onde milhares e milhões de pessoas morreram. E, última coisa, que o monte do templo, que era um lugar tão sagrado, depois de toda a destruição de ser queimado pelos romanos, ele ainda foi arado, assim, profanado por um general chamado Tornos Rufus. Então, realmente, fora isso, na história do povo judeu também teve a Inquisição, nessa data que começou algo no Holocausto também nessa data, ou seja, uma data assim difícil. E nossos sábios dizem que muitas das desgraças que aconteceram nessa época, a destruição do segundo templo, e muitas coisas que posteriormente vieram depois da destruição do templo até hoje, que causam sofrimento, é a questão do ódio gratuito, Sinat Hinam. E olha que interessante, justo no primeiro dia desse mês, Hashem quer que a gente já saiba isso logo no começo, nesse mês que tem dois lados. É uma coisa bem interessante o mês de Av, que é algo ambíguo. Por um lado, uma data muito difícil, que nem Tisha B'Av, de coisas ruins e desgraças que aconteceram. Por outro lado, Tisha B'Av é chamado um Moed, é uma festa. Inclusive súplicas, que é uma parte da reza, que a gente confessa os pecados e tudo, que em geral em dias festivos a gente pula esse trecho. Tisha B'Av é um dia triste, a gente deveria falar súplicas, mas justo em Tisha B'Av não fala, que nem um dia de festa, que nem Purim, Hanukkah. Por quê? Porque Tisha B'Av é chamado de Moed, de festa. Por quê? Porque ele tem um potencial que quando vai vir uma Mashiach, esse dia era um dia tinha sido programado para ser um dia de uma energia espiritual gigantesca, que nem tem nos Hagim. Porém, toda coisa que teve um potencial para o bem, quando, com a destruição, com os pecados, foi isso para o lado da destruição. Mas, por outro lado, em Av a gente tem esse potencial de coisas muito boas e grandes. Inclusive, a alma do Mashiach, como se fosse, nasceu em Tisha B'Av, como se fosse algo ligado com a salvação final, com a Geulah. E o concerto Tikkun do mundo começa no meio de Tisha B'Av. Então a gente vê que tem esses dois lados da moeda. Então, por um lado, quando a gente vai para o lado do ódio gratuito, já destruição e sofrimento. Por outro lado, se a gente lembrar Aharon, que era o pilar da pessoa que buscava o amor entre as pessoas, fazer a paz entre marido e mulher, entre duas pessoas que estavam brigadas, ele era o Hev Shalom Verodev Shalom, gostava da paz, perseguia a paz, fazia a paz entre as pessoas, amava as criaturas divinas, aproximava elas da Torá. Aharon era uma figura
incrível, uma pessoa assim que aproximou tantas pessoas, inspirou tanta gente, e principalmente isso, ele tinha um amor sem fronteiras, um amor sem interesse, um amor genuíno, verdadeiro, Ahavat Hinam, que na verdade é um antídoto contra o que destruiu o templo e que trouxe tanta desgraça para o mundo, que é o ódio gratuito, o Lashon Hara, que é falar mal do outro. Então Hashem ele falou, olha, só essa data estou especificando para você lembrar. Saiba que Aharon tem a ver com o mês de Av. Desde o primeiro dia de Av, lembre das características de Aharon. Siga o caminho dele, seja uma pessoa de paz. Se você está nesse mês agora com alguma questão com a tua esposa, com o teu marido, é um mês de não brigar mais, é um mês de procurar reconciliar o casal, de tentar, né, ter uma conversa sincera, deixar o nosso ego de lado, tentar valorizar mais, né, nossa esposa, nosso marido. Se tem uma questão entre pais e filhos, entre alguém da família, se está brigado com um sócio, o que seja. Não é um mês agora para brigar, pessoal, é um mês pelo contrário, a gente tem que trabalhar nossas midot para a gente, nesse mês, se conectar mais com as pessoas, tentar fazer as pazes, tentar viver em shalom, que nem Aharon. E aqui, né, então esse é o motivo que a Torá justo é a única pessoa que Deus revelou a data do falecimento dela para falar, saiba que é muito importante nesse mês de Av, justo nessa época do ano, desde o primeiro dia do mês, que é a data de falecimento de Aharon, siga e seja um aluno de Aharon, que nem diz na ética dos pais, no Pirkei Avot, Revemitar midav shel Aharon, seja um aluno de Aharon, Ohev Shalom, Nerodev Shalom, Ohevet Abriot Karvan Torá. Ame a paz, persiga a paz, ame os outros, as criaturas de Hashem, e através disso aproxime elas do caminho da Torá. Bezat Hashem, a gente se fortifique, né, nessa questão, que a gente possa estar sempre em paz com todo mundo, a gente deixar nosso ego de lado, sempre, não só no nosso círculo próximo, entre pessoas, amigos e tal, que a gente puder influenciar para estar em paz. E, Bezat Hashem, através disso a gente vai estar aproximando a Geulah final e a construção do terceiro Beit HaMikdash, Bimherá B'Yameinu. Amém. Até a próxima, que temos, Bezat Hashem, só boas notícias.